mais uma reflexão de caminhar na graça. A nossa carência, a nossa falta de entendimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando não plenamente, nos leva a andarmos como pessoas, de fato, que não entendem o que recebemos. Nós precisamos compreender o que recebemos de Deus, que pertencemos a Deus, que somos de Deus, que tudo pertence a Deus. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e que devemos viver neste mundo tendo uma convicção que tudo pertence a nós e que nós pertencemos ao Pai. É isso que vai nos levar a vivermos neste mundo segundo aquilo que são as promessas, segundo a realidade do reino, segundo o querer do Pai. Não é o nosso conhecimento segundo a perspectiva natural, mas o conhecimento segundo o entendimento espiritual, segundo a mente de Cristo, vivendo neste mundo para revelar o nosso Deus, manifestar sua glória diante das pessoas. Lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 21 a 23, Paulo escrevendo, ele diz: ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês e vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Que Paulo quer dizer que tudo existe para servir a igreja, nos servir, de maneira que haja o crescimento. Por isso, à medida que a gente amadurece, a gente cresce, nós aprendemos a agir como Cristo, a servir as pessoas, para que elas possam entender que receberam tudo de Deus. Que todo conhecimento, todo entendimento, todas as coisas, para servir o propósito de Deus, a igreja, de maneira que a igreja, entendendo quem ela é, possa servir o mundo na perspectiva de Deus. É esse o princípio, o fundamento. A igreja pertence ao Senhor, ela é do Senhor e ela recebeu tudo do Senhor. Para quê? Para que, entendendo quem é, compreendendo o seu papel no mundo, possa desempenhar esse papel. Que a gente precisa entender que a igreja expressa o reino de Deus, o povo de Deus, revela Deus ao mundo quando entendemos que parte de um princípio, de um compromisso pessoal com Deus, com a sua vontade, com o seu querer de submeter, de buscar o conhecimento, o entendimento e a vontade de Deus, de maneira que a gente possa crescer, amadurecer, compreender e viver plenamente a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, buscar em Deus o conhecimento, o entendimento, para vivermos neste mundo como filho, revelando o Pai, manifestando a sua glória, sendo imitadores de Cristo, porque nos submetemos a Ele, porque nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos o seu modelo. Modelo que glorifica o Pai, que exalta o seu nome, que revela a sua glória. E a gente precisa entender que nós somos de Deus, pertencemos a Ele, que tudo é para Ele e nós recebemos dele tudo para vivermos neste mundo como seus filhos, revelando o seu reino. É isso que a gente precisa entender, pois tudo pertence a nós e nós pertencemos a Deus. Somos dele e para a glória dele. Somos chamados para revelarmos o seu reino, para conhecer. Por isso precisamos nos converter a Deus, converter a sua vontade, arrependendo dos nossos pecados, de uma maneira de viver que não revela a Deus, que revela sim uma natureza humana, revela o orgulho, a arrogância, e a gente precisa arrepender disso e nos converter a Deus, para que a gente viva o reino de Deus neste mundo, segundo a oração do Pai Nosso, que o seu reino possa vir e que a sua vontade possa se cumprir na terra. Como filhos que se sujeitam ao Pai, a gente precisa viver a sua vontade, compromissados com Ele. E aí, em família, segundo o povo de Deus, segundo o reino de sacerdotes que somos chamados, por crermos na obra que Cristo fez por nós naquela cruz, nós vivemos o seu reino, sua vontade, proclamamos as suas virtudes, porque fomos libertos do poder do pecado, para servirmos a justiça e sermos expressão do reino neste mundo.
que a gente entenda isso, compreenda e que a gente possa se submeter a Deus compromissados com a sua vontade, em conhecer e buscar o entendimento dessa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.